agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Boa noite, torcida azul! Estamos chegando, é o Resenha 5 Estrelas no ar. Vem com a gente neste bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Aqui no programa você fica por dentro dos principais assuntos da Raposa. E para ficarem sempre ligados, sempre bem informados, siga as nossas redes sociais e nos acompanhe também pelo site radio5estrelas.com. Isso mesmo, hein? radio5estrelas.com sem o BR. O nosso Twitter é @5estrelasRD e o Instagram é Rádio 5 Estrelas, 5 cursivo, hein? Não se esqueça, você também pode nos escutar no seu celular através do aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e para iOS, então baixe o nosso app. Lembrando que postamos o Resenha 5 Estrelas no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. É muito fácil ficar conectado com a gente. Inscreva-se também para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso. Então vamos juntos no nosso Resenha 5 Estrelas de hoje. Além de repercutir o jogo de amanhã entre Vila Nova de Goiás e Cruzeiro, vamos falar um pouco sobre a entrevista de Rodrigo Pastana, ele mesmo, o diretor de futebol da Raposa, e trazer também as últimas informações do nosso Cruzeirão. E para comentar tudo isso, aqui hoje comigo está o comentarista João Castro. Boa noite, João. Vamos juntos falar de Cruzeiro em mais um Resenha, hein? Olá, Matheus. Olá também para você, amigo ouvinte que nos acompanha em mais uma Resenha 5 Estrelas. Vamos aí nessa sexta-feira agora tratar dessa preparação do Cruzeiro para o confronto contra o Vila Nova nesse sábado, né? Pensar também mais um pouquinho em relação aos bastidores do clube que andam quentes, né? Andam animados, tem entrevista do Pastana, né? Tem movimentação no elenco. O Cruzeiro segue, né? Vai repetindo esse filme de 2020, né? Num processo constante de reformulação de elenco, entradas e saídas. Nesse momento com o transfer ban, entradas a gente não vai ver acontecer, mas as saídas e a reformulação acontecendo, o Mozart ainda fazendo alguns testes, ainda buscando conhecer um pouco mais do elenco, já bastante pressionado também, é verdade, em função da sequência de resultados. E o Cruzeiro vai precisar, sem sombra de dúvida, vencer o Vila Nova, reagir para deixar a zona de rebaixamento da Série C, para começar a pensar em outros objetivos, né, e retomar a rota que gostaria de pensar, que era a briga do acesso. O Cruzeiro precisa, sem dúvida, de uma sequência importante de bons resultados. E a gente vai falar um pouco sobre como o caminho pode ser construído para isso, pensar um pouco nesse momento do Cruzeiro e tudo mais que for de nosso interesse enquanto cruzeirenses, aquilo que nos interessa, que nos importa, que é ver o Cruzeiro bem e forte novamente. É isso, Matheus, vamos para mais uma conversa então. Tenho certeza que vai ser um grande programa. Então bora começar, vamos lá. Amanhã já teremos Cruzeiro em campo mais uma vez. Desta vez o time celeste encara o Vila Nova de Goiás no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 4:30 da tarde. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. A última vez que os times se enfrentaram foi em um ano mágico do Cabuloso. A data é 30 de abril de 2003. Bons tempos, hein? Bons tempos! A Raposa venceu por 2-1 aquele timaço comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele mesmo, o Luxa, comandante do time, que foi campeão de tudo naquele ano, tríplice coroa. Ao todo, são 6 jogos oficiais entre as duas equipes, entre Cruzeiro e Vila Nova, com 4 vitórias para o Cruzeiro, 1 para o Vila e apenas 1 empate. Nesta edição da Série B, com a última derrota, o Cruzeiro entrou na zona de rebaixamento, ocupando agora a 17ª colocação com 11 pontos somados. Já o Vila, adversário da vez, está um ponto mais acima, na 13ª colocação, somando 14 pontos. A equipe goiânia também teve um resultado ruim na última rodada, sendo derrotada para o Brusque pelo placar de 1-0. O time de Goiás não vem sendo um bom mandante. Em 7 partidas em casa, o Vila Nova venceu somente uma. São 4 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro também não tem sido um bom visitante. 1 vitória, 4 derrotas e 2 empates até aqui, com o Cruzeiro jogando fora de casa. João, um duelo complicado pelas circunstâncias. O Cruzeiro está pressionado e, assim como o Vila Nova,
busca acabar com o jejum de vitórias. Sendo assim, o que podemos esperar desse Vila versus o Cruzeiro? Matheus, partida que nesse momento da competição ganha contorno de confronto direto, né? O Cruzeiro pode ultrapassar o Vila Nova nessa rodada, caso vença os goianos por 2 gols de diferença, né? O Cruzeiro alcançaria o Vila Nova na pontuação e passaria, né? Igualaria, vencendo por 2 gols de diferença, igualaria no saldo e passaria no número de gols marcados, né? A gente sabe que ainda, embora a competição se aproxime do final do primeiro turno, ainda é uma disputa de posições provisórias, esse quadro pode mudar, mas o Cruzeiro, pressionado hoje pela presença na zona de rebaixamento da Série C, precisa reagir e vencer o Vila Nova, inclusive para buscar afastar-se dessa condição incômoda, ganhar posições, inclusive essa possibilidade de ultrapassar o clube goiano já nessa rodada. O Vila Nova é um clube, né, de pretensões modestas nesse momento, né? A gente sabe que o futebol goiano tem aí nas últimas décadas o Goiás como principal força, o Atlético Goianiense, né, que nesse momento representa o estado na Série A, tem feito um trabalho de reformulação muito importante ao longo da última década, né, de participação na Série A, de presença e manutenção na Série A, inclusive, ultrapassando aí o Vila Nova, inclusive, em relevância nacional, né, no desempenho nas competições nacionais. O Vila Nova é um clube muito tradicional de Goiás, mas chega esse ano de volta à Série B, né, depois de uma passagem importante pela Série C, e tem objetivos modestos, né? O investimento do Vila Nova nesse ano não era, por exemplo, para brigar pelo acesso, faz uma campanha dentro do esperado. Esses 3 jogos sem vencer certamente pressionam os goianos, eles precisam reagir, né? Querem manter-se afastados, aí são 3 pontos nesse momento da zona de rebaixamento, mas eles têm a vantagem de poder jogar com a pressão que está sobre o Cruzeiro, né? É um jogo que ganha contornos, como você bem disse, dramáticos, né, nessa conjuntura em que o Cruzeiro está pressionado, mas é o tipo de adversário, né, que, né, não tende a brigar pelo acesso, que é um clube que pensa na briga pelo acesso. A gente vai falar sobre isso na sequência do programa, né? Foi o discurso do Pastana, por exemplo, né, ainda falando em acesso, ele não pode nem pensar em tropeçar esse tipo de jogo. É claro que eventualmente se tropeçaria, mas já a questão de tropeço do Cruzeiro nessa Série B já está tão grande que não dá para pensar num outro resultado. O Cruzeiro precisa da vitória, mesmo jogando lá em Goiânia, especialmente lembrando do fato de que o Vila Nova não vem sendo um bom mandante na competição. Bem, João, para este jogo o técnico Moser volta a contar com Raul Cáceres, recuperado de uma entorse no tornozelo, e com o meia Giovani, que cumpriu suspensão contra o Remo, Marcelo Moreno, liberado em função de problemas particulares, e Adriano, fora dos 2 últimos jogos para acompanhar o nascimento da filha, seguem ausentes da lista de relacionados. Quem também é ausência para o jogo de amanhã é o meia Matheus Barbosa, que foi expulso no último jogo. Inclusive, Matheus Barbosa deve vestir a camisa do Atlético Goianiense, então provavelmente ele já fez a sua despedida. É ele que tem um contrato de empréstimo com o Clube Celeste até o fim desta temporada, porém consta uma cláusula de liberação imediata do atleta em caso de oferta de clubes da Série A. Dessa forma, o quanto o Cruzeiro ganha com as voltas de Cáceres e Giovani e o quanto ele perde com a impossibilidade de colocar o Marcelo Moreno, o Adriano e também o Matheus Barbosa, que deve deixar o time celeste em campo, hein, João? Bem, Matheus, eu acho que a gente pode olhar esses jogadores, né, essas possibilidades a partir... acho que o jogo do Botafogo tem elementos, né, ainda que já tenham... O Cruzeiro fez 2 partidas depois disso, né, os jogos contra o Avaí e contra o Remo, né, as 2 derrotas, mas de certa forma o retorno do Giovani, por exemplo, a possibilidade de escalar o Cáceres, retorna o Cruzeiro a um estágio que estava um pouco construído naquela partida, né. Contra o Avaí, o Moza tentou fazer algumas mudanças, né, o Giovani tinha feito uma partida bastante instável contra o Botafogo, tinha cometido o pênalti que garantiu o empate do Botafogo já nos acréscimos, acabou ficando fora contra o Avaí, e o Cruzeiro conseguiu, não teve um bom desempenho contra o Avaí, tentando o Claudinho. Então eu imagino que mesmo que ele tenha perdido um pouco do prestígio, né, com o Moza, que foi um técnico que praticamente requisitou o retorno dele ao clube, né, para essa Série B, acho provável aí que o Giovani possa aparecer no time titular, né, uma vez que ele se encaixava na ideia de jogo que o Moza vinha buscando desenvolver até a partida contra o Botafogo, que foi um momento ali um pouco de degringolada do Cruzeiro. Não estou dizendo que o Cruzeiro vinha jogando bem antes, mas depois do empate contra o Botafogo são 2 derrotas.
Acho que nesse momento o Mozart começa, inclusive, a pensar em algumas coisas que vinham funcionando antes, né, ou pelo menos produzindo um resultado melhor antes, e talvez a perspectiva dele sobre o Giovani inclua isso. Em relação ao Cáceres, também a partida contra o Botafogo marcou a última tentativa do Mozart de tentar utilizá-lo, né, ele acabou sendo lesionado para a entrada do Norberto durante a partida. O Norberto tem tido desempenhos que não comprometem, né, não tem tido um destaque tão positivo assim, mas é um jogador que tem conseguido, como eu vinha falando, não comprometer. Então não sei se vai ser um retorno imediato do Cáceres ao time titular, como foi contra o Botafogo, e naquela partida ele acabou sentindo a lesão e deixando a equipe. As ausências, elas são ausências importantes, né? O Adriano não vinha sendo um jogador tão utilizado pelo Mozart assim, né? A composição do Mozart do meio-campo tem valorizado mais a experiência de alguns jogadores, mas com o Matheus Barbosa, por exemplo, deixando o elenco, né, para essa saída para o Atlético Goianiense, né, que deve ser confirmada, né, acredito que já está confirmada, ela acaba demonstrando a necessidade de novos volantes, né, e até o Adriano ganharia um pouco mais de espaço novamente com o Mozart. Então é uma ausência importante, porque o Cruzeiro fica sem 2 volantes, né, para a partida, uma vez que o Matheus não segue no clube e o Adriano também não pôde estar disponível para a partida. E o Marcelo Moreno, retornamos aí mais uma vez a essa partida contra o Botafogo, né? Teve ali um pouco mais de espaço, a possibilidade de jogar os 45 minutos e ir muito bem. Contra o Avaí, acabou não conseguindo, né, no Mineirão, ter um bom desempenho, e aí veio nessa sequência de 2 jogos fora de casa, ele em Belo Horizonte resolvendo questões pessoais, né, questões familiares, e aquela sequência que alguns, e eu inclusive defendo que o Moreno possa ter, para a gente conseguir avaliar se ele vai ter um desempenho goleador, se ele vai conseguir ser regular como ele não conseguiu no ano passado, ela ficou comprometida. Então é uma ausência importante, uma vez que o ataque do Cruzeiro não vem nem funcionando, né? Então é uma pena que o Mozart não possa contar com o Moreno nessa partida. E João, falando ainda dos jogadores, qual você acredita ser o time que o Cruzeiro vai entrar em campo amanhã? Vale lembrar que o Mozart tem mudado a escalação de um jogo para o outro, hein? Eu acredito, Matheus, que de alguma forma, depois das derrotas contra o Avaí e contra o Remo, o Mozart vai tentar reconstruir o time que ele tinha, que ele vinha, né, tem feito muitas mudanças. Acho que ele está buscando conhecer o elenco e vem buscado aí resgatar algumas coisas que vinham dando certo nos primeiros jogos, né? O ataque ele vai ter uma limitação de possibilidades, né? A saída do Ayrton, e a gente deve ter mais uma vez, portanto, o Bruno José, né? Tem sido aí uma peça recorrente da sua escalação. Talvez o Sobis novamente dê uma balançada e ele possa garantir um tempo para o Bissoli, que entrou no jogo contra o Remo, acionar o Thiago, né? Talvez seja uma das principais surpresas possíveis. Nesse ataque não funcionou, né? Mais uma vez aí, essa tentativa de colocar o Bruno José, o Sobe juntos, não deu resultados nos últimos 2 jogos, onde o Cruzeiro não conseguiu balançar a rede adversária. Na lateral direita a gente tem essa possibilidade aí, né? De que a gente possa ter o Cáceres voltando, mas imagino que o Norberto deva ter sequência. A zaga ele tem mantido uma sustentação também, mas o Rodolfo fez a sua primeira partida como titular, talvez ganhe uma oportunidade, né? E aí, para formar o meio-campo também, acho que um quadro de definições com a saída do Matheus Barbosa, inclusive, ele aparece de forma mais consistente, né? A gente não tem o Matheus Barbosa, não tem o Adriano, tem o retorno do Giovani, né? E aí a gente pode imaginar que essa construção do meio-campo possa ter o Giovani atuando mais uma vez com o Marcinho, né, na armação, o Rômulo confirmando uma sequência como titular, e aí não sei se ele vai optar pelo Cabral, por exemplo. Acho que essa formação ainda tem algumas indefinições. Parte dessas indefinições é sim culpa, né, responsabilidade do Mozart, que está ainda fazendo testes, mas ao mesmo tempo com essas saídas que o Cruzeiro vem tendo no elenco, é claro que as mudanças têm que acontecer porque o jogador que joga num jogo não está sequer disponível mais para o jogo seguinte. Então acho que tem esses nomes que eu fui falando, são aí os principais para a gente imaginar que vão formar o time titular, que pode ter novidades, inclusive na composição tática, uma vez que o desempenho não foi satisfatório nas últimas partidas e que a própria característica dos jogadores que vão ganhar mais tempo ou que vão ganhar uma nova oportunidade pode demandar do Mozart algum ajuste tático, alguma ideia tática nova. É isso aí, ouvimos o nosso comentarista João de Castro.
Hoje o zagueiro Eduardo Brock falou em entrevista coletiva sobre o rendimento do time na Série B do Campeonato Brasileiro, a importância do jogo diante do Vila Nova, o entrosamento da equipe com as várias mudanças no time a cada jogo e a sequência do Cruzeiro na competição visando a recuperação no campeonato. Então vamos ouvir o Eduardo Brock. Qual é o peso dessa partida contra o Vila Nova? Qual que é o peso que essa partida traz em termos aí também desta sequência de trabalho, da responsabilidade que vocês têm também com a torcida do Cruzeiro e também de rendimento nesta Série B, já que o Cruzeiro não vem apresentando aquilo que o torcedor esperava? Bom, eu acho que é um peso de responsabilidade, de entender, né? E realmente a gente está cada dia procurando entender o porquê que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, entender a importância, né, de resultado positivo, não só para a tabela, mas sim para uma confiança de grupo, para tudo. Mas a gente sabe que existe hoje uma cobrança muito grande entre nós, principalmente. A gente sabe da cobrança externa, mas principalmente uma cobrança que está havendo entre jogadores, que são os jogadores que entram em campo, que resolvem, e o porquê que a gente não consegue reproduzir o que fazem treino em jogo. Então acho que essa é uma grande questão. Mas, assim, a gente tem conversado e unido cada vez mais, porque é um momento difícil, claro que é, mas o momento difícil também vai passar, e a gente tem que superar isso dessa forma, que é com trabalho, é com seriedade, com honestidade, e esse jogo é importante para uma virada, né? Para começar uma virada dentro da competição. Então a gente precisa, obviamente, ir atrás dos 3 pontos da vitória a todo custo. Eu gostaria de saber de você, que é um jogador dos mais experientes do setor, o quanto essa falta de entrosamento pode estar pesando para o Cruzeiro não estar conseguindo bons resultados defensivos. Então eu queria saber de você sobre essa questão do entrosamento, agora que também você está de volta ao time, tem as opções aí do Léo Santos, do Ramon, do Rodolfo, que também são jogadores com certa rodagem. Bom, no nosso calendário, para começar, nosso calendário do futebol brasileiro chega a ser assim um absurdo a quantidade de jogos que a gente tem. Porém, não é uma desculpa e nem se usa isso como uma desculpa, né? Então acaba que acontece cartões, suspensões, lesão, no caso a minha. Então acontece também com que o Mozart não consiga repetir uma formação que ele goste, uma formação ideal, porque algumas peças, e não só no setor defensivo, mas no setor ofensivo também, em geral, pode ver que todos os setores acontece alguma coisa, então é muito pela sequência de jogos, pelo momento que a gente está vivendo, claro que é, os resultados não estão acontecendo como a gente quer, porém a gente trabalha dia após dia pensando em melhorar, dia após dia tentando fazer com que o resultado de campo dos treinamentos vá para o jogo e a gente consiga a vitória. Então acho que isso, e é por isso que nós jogadores entendemos o Mozart, a gente se uniu a ele por causa disso, porque a gente sabe da qualidade do trabalho dele do dia a dia, e a gente precisa transformar isso em resultado num jogo, que é o que importa no futebol, né? Então acho que é muito disso, é organizar atrás, claro que estamos tomando gol, não se culpa somente um sistema defensivo, ou se culpa, mas o sistema defensivo começa no ataque também, não é simplesmente culpa da zaga, eu acho que são inúmeros fatores que fazem com que a gente tome um gol, mas é minimizar o erro, e é isso que a gente busca, minimizar o quanto mais para não oportunizar o adversário a ter uma chance de gol. E a gente está trabalhando nisso, pode ter certeza, estamos muito concentrados para que isso pare de acontecer, os gols, para nós da zaga, então é muito importante que os gols do adversário não aconteçam, mas principalmente, né, para a gente conseguir atingir o resultado e o nosso objetivo do jogo, que é vencer. Você é um jogador experiente, certamente já atuou em outros momentos de crise, em outros clubes, eu queria saber do efeito psicológico, né, o quanto isso tem atrapalhado vocês, talvez até os mais jovens, mas a gente sente também o peso para alguns experientes. Como é que isso tem sido trabalhado entre vocês e qual a experiência que você tem, se tem alguma receita para poder virar essa fase, essa maré? Assim, no momento que o jogador vem trabalhar num clube gigante como o Cruzeiro, existem os 2 fatores. Num momento ruim, a cobrança é muito forte. No momento de vitória, o ganho também é maior. É bem mais benéfico do que numa equipe menor. A gente tem que saber lidar com as dificuldades. Eu acho que sim, é um momento que psicologicamente a gente tem que trabalhar bastante.
de tentar manter a tranquilidade, independente dos resultados estarem ruins, a cobrança estar enorme, mas nós, entrando em campo, temos que ter uma tranquilidade, a sabedoria de saber que a gente tem um time bom, que nós precisamos encaixar, nós precisamos transformar isso em resultado, e é isso que importa. O que a gente faz, os mais velhos, é conversar, é tentar acalmar, é tentar mostrar que somente nós que vamos mudar. Nós precisamos do apoio de todo mundo, isso é algo essencial para a nossa virada no campeonato, porque o Cruzeiro hoje precisa de todos e os jogadores estão aí fazendo o máximo e tentando manter a calma para conseguir essa virada. Espero que aconteça no jogo de amanhã. A partir disso a gente consiga mudar a nossa trajetória, o nosso rumo e começar a subir na tabela também. Está aí o zagueiro do Cruzeiro, Eduardo Brock. João, volta você. Há alguns programas eu tinha te perguntado o que o Cruzeiro precisava para entrar nos eixos e você havia me respondido que primeiramente era importante, era fundamental vencer. Hoje te pergunto o que o time celeste precisa fazer para fazer as pazes com a vitória, viu? É importante vencer, mas o Cruzeiro não vem conseguindo. É uma fórmula muito complicada de se encontrar, né, Matheus? Acho que muita gente costuma pensar em soluções imediatistas, né? A gente fica tentando pensar em soluções imediatistas, então vem sempre troca de treinador. O Cruzeiro provavelmente só não trocou de treinador ainda pela pendência ligada à nova legislação que não permitiria ao Cruzeiro, caso demitisse o Mozart, contratar um novo treinador, teria que usar alguém já da equipe técnica do clube, né, já funcionário do clube, porque já seria a segunda troca, a segunda demissão, e a legislação da Série B, né, na verdade do Campeonato Brasileiro, da Série A também, não permite esse ano a terceira mudança, né, em caso de que a demissão do treinador não foi um comum acordo. E pensando nessas, né, a gente não vai ter essa saída, ou pelo menos ela não está desenhada no horizonte tão imediato. Contra o Vila Nova, tudo indica que o Mozart vai estar lá no técnico, né, vai estar como treinador. Tem movimentação de bastidores, uma fala aqui, um boato ali, mas não me parece que nada disso caminha para se concretizar. E com o fato do Mozart permanecer, o que eu consigo pensar que a gente precisa é de alguma estabilidade, né? Claro que o time entra muito pressionado. A gente teve essa semana notícias aí de algum acerto salarial, inclusive com os funcionários, departamento de futebol feminino também. Então ainda existe atraso, né? E a perspectiva para esses pagamentos é uma perspectiva que os atletas sabem que é difícil, né? Sabem que não há nenhuma garantia, o Cruzeiro não consegue hoje garantir que vai acelerar esse processo dos atrasos, então, né, no sentido de diminuir o número de folhas atrasadas. O Cruzeiro vai tentando encontrar essas saídas, mas o estímulo é produzir uma estabilidade dentro do grupo, né? Na saída do jogo contra o Remo, Sobis, o Rômulo falaram muito, né, sobre essa necessidade de que eles reconhecessem que eles estão apresentando um baixo rendimento, né, que a equipe está apresentando um baixo rendimento, que é um rendimento injustificável, e que eles têm que dar o retorno, têm que dar a resposta. Passa por isso, infelizmente, né? Os jogadores precisam dar essa resposta. E a estabilidade seria o caminho, né? O Cruzeiro não deveria ser tão instável. E com tantas mexidas no elenco, a gente sabe que vai ficando difícil alcançar essa estabilidade. A fórmula não é mágica. O Cruzeiro não vai atuando de acordo com a fórmula, né? Com aquilo que a gente imaginava que fosse ser o mais possível. Então é um grande desafio voltar a vencer. Mas só se afasta a crise, pode ter certeza, com o reencontro com as vitórias. Muito bem, João. Vale lembrar que você acompanha a partida entre Vila Nova e Cruzeiro na Jornada 5 Estrelas, no YouTube oficial do Cruzeiro e aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Agora vamos falar um pouco sobre a entrevista que o diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana, concedeu ontem. Dentre os assuntos tratados, ele falou sobre o Mozart, salários atrasados, problemas financeiros, a atual situação da equipe e também sobre as expectativas quanto ao acesso. Uma de suas falas foi, abre aspas para o Rodrigo Pastana, não trabalhamos com hipótese de não subir. Temos uma avaliação semanal da competição, já tiveram campanhas surpreendentes como a do América em 2018, do próprio CSA no ano passado, que não alcançaram pontuação de classificação por 2 ou 3 pontos. Então a gente acredita ainda no acesso. Fecha aspas para Rodrigo Pastana, diretor de futebol do Cruzeiro, que ainda está confiante em uma reviravolta e sobretudo no acesso do Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Enfim, o que você achou da entrevista cedida pelo diretor de futebol do time, Rodrigo Pastana, hein, João?
Matheus, a gente, né, nesse momento escuta as entrevistas dos responsáveis pelo futebol do Cruzeiro, né, e como torcedores a gente vai avaliando, né, e percebe, por exemplo, que não tem muita novidade, né, a situação do quadro administrativo, né, do quadro financeiro e econômico, são situações em que a gente escuta essas explicações, elas são importantes, elas ajudam a entender o momento do Cruzeiro, mas não tem nenhuma grande novidade. O elemento mais importante, talvez, a repercutir dessa entrevista seja essa perspectiva do Pastana sobre o Cruzeiro ainda brigar pelo acesso, né? É claro que matematicamente essa é uma possibilidade e não há nenhuma razão para se abandonar essa possibilidade enquanto a matemática permitir, né? A gente tem na história do Campeonato Brasileiro, para além dessas campanhas que ele citou dentro da Série B, porque a matemática não é muito diferente, né? A Série A e a Série B são campeonatos com 38 rodadas, 20 clubes, então há uma perspectiva de pontuação aí próxima para alcançar cada nível, né? Para o título em torno ali de 80 pontos, acesso em torno de 60 pontos, ficar dentro do G4, escapar do rebaixamento. Até os campeonatos têm ficado mais desequilibrados, então tem sido em torno de 40 pontos, sendo em alguns anos mais equilibrados até 45. Enfim, essas contas agora também não importam tanto, porque ainda tem muito campeonato, e esses números, basta pensar nesse exercício que eu fiz no rebaixamento, eles mudam de acordo com o equilíbrio ou não da competição, né? Se alguém dispara, se alguém faz uma campanha muito frágil e por aí vai, né? Se um conjunto de grupos, né, de 4 times tem um ano catastrófico, o rebaixamento pode vir lá com 20 pontos, né? Escapar com o 16º pode fazer 25 pontos e escapar. Matematicamente isso é possível, né? Mas pensando em acesso, eu acho que o Cruzeiro tem sim exemplos históricos para entender que é possível, né? E mesmo em recuperações, outros tipos de recuperação, a recuperação do Fluminense em 2009, né, para escapar da Série B, era uma recuperação que envolvia um time em baixa, em um péssimo momento, né, técnico, e que conseguiu emendar uma sequência importante de jogos sem perder, uma invencibilidade que garantiu a permanência na Série A. O Goiás, né, em 2003, que foi o final do turno, né, na lanterna, e conseguiu também permanecer na Série A, numa campanha de arrancada que revelou, de certa forma, o Cuca, né, como treinador, que projetou nomes do futebol nacional também dentro de campo. Enfim, possibilidade existe e o elenco tem que trabalhar para isso. Acho que, né, muita gente escuta, né, um diretor falar a respeito disso e dizer, olha, pelo amor de Deus, quem quer enganar a torcida? Não é enganar, a matemática mostra que isso é possível, mas não é feito só na conta, né? Não se vence de véspera, se vence dentro do campo. E aí o trabalho dentro do campo, né, e também dos treinamentos, que precisa também ser qualificado para o Cruzeiro conseguir alcançar esse objetivo. Mais especificamente sobre o trecho que eu citei agora há pouco, ele disse que não trabalha com a hipótese de não subir. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, considerando a situação do Cruzeiro na competição, em se tratando de recuperação dentro da competição. No Cruzeiro, com essa recuperação, né, não sei se vai dar muito certo, mas como ela pode ser feita a curto prazo? Acredita ser algo ilusório ou ainda distante demais, hein, João? Então, Matheus, eu acho que isso é uma sequência, né, do que a gente vem comentando em relação à fala do Pastana. Eu já falei um pouco sobre a matemática, as contas, mas acho que, né, a pergunta vem num novo sentido, que é o que é necessário fazer para voltar a pensar nisso, né? E aí é a coisa mais elementar do mundo, vencer os jogos. Só que, além de vencer os jogos, eu acho que é necessário, sim, acreditar que isso é possível, né? Quando o grupo mostra consciência dessa possibilidade matemática, compromisso, né? Eu sei que cada derrota, cada tropeço, se vem na cabeça, ficaram mais 2 pontos pelo caminho no empate, ficaram 3 pontos pelo caminho, vai se dando um desespero. Não dá para ter desespero agora. O Cruzeiro não vai entrar no G4, né, até o final do turno, né? É uma situação aí que envolveria uma combinação de resultados muito improvável. O objetivo do Moza, algumas rodadas, era terminar entre os 8 primeiros. É um objetivo difícil, demandaria do Cruzeiro aí talvez uma sequência importante de vitórias para se consolidar esse quadro no final do turno, né? Uma sequência importante de vitórias e de não perder, porque você vence 3 seguidas, chega ali a 19º, até mesmo 8º nesse momento, é possível que isso aconteça, mas depois que perder, depois que perde, né, você perde uma partida, cai de novo para 10º, 11º. Então consolidar esse espaço na briga pelo acesso vai ser muito difícil. É estabilidade, é uma palavra que eu tenho repetido hoje, né, mas que é muito importante para que seja possível garantir essa briga. Estabilidade, calma, confiança,
né, de que o trabalho vai ser feito, bem desenvolvido, né? E isso vai acontecendo, é possível que isso aconteça a partir da conquista de resultados, né? Então, vencer o Vila Nova nesse sábado é o primeiro caminho para poder fazer que isso não seja só discurso, né? Para que o Cruzeiro possa, sim, ter objetivos mais nobres e voltar à briga pelo acesso, né? Que ele ainda não conseguiu ter desde que foi rebaixado, né? Mas entrar na briga pelo acesso à Série A do ano que vem. É isso aí, é torcer, viu? Torcer, porque a situação do Cruzeiro é crítica, mas o cruzeirense, ele confia em seu clube e quer o acesso. Tomara, dá tempo de reagir, viu, Cruzeiro? Que as vitórias venham. E agora eu chamo aqui no nosso Resenha 5 Estrelas a Letícia Seabra para atualizar toda a torcida celeste e trazer o giro de notícias da Raposa. Chega pra cá, Letícia, é com você as últimas informações do Cabuloso. Boa noite, Matheus. Fala, torcida celeste. Eu estou de volta aqui no Resenha 5 Estrelas para trazer mais uma vez o giro de notícias com as últimas informações do Cruzeiro. O Cruzeiro revelou que fez um pacto para postergar o pagamento dos salários atrasados de jogadores que têm os maiores vencimentos do clube. O time celeste acumula atrasos superiores a 2 meses com parte do elenco. O acordo foi realizado nesta semana. O trato visa viabilizar o pagamento a funcionários do setor administrativo do clube e de outros atletas. Também receberam jogadores da base e as atletas do futebol feminino. Agora, trazendo informações sobre a base cruzeirense, a dupla de zagueiros do time sub-20 do Cruzeiro, Pedrão e o Wendel, assinaram contratos profissionais com o clube estrelado. A diretoria da Raposa segue valorizando as jovens promessas da base. Isto é também reflexo da boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro Sub-17, que vem rendendo bons frutos para os atletas e também ao clube, que vem realizando os primeiros contratos profissionais com os jovens. Agora, mudando de assunto, com direito a 30% do valor da venda do zagueiro Kaká ao Tokushima Vortis do Japão, o Baense ajustou com o Cruzeiro receber $519 mil referente à negociação do jogador. Porém, o clube do interior aponta que recebeu apenas uma parcela das 4 ajustadas e acionou a Raposa na justiça. A cobrança chega a R$ 928.628,20. De acordo com o portal GE, o Cruzeiro cumpriu o pagamento de $86,5 mil, referente à primeira parcela, mas atrasou as 2 seguintes. A defesa aponta que procurou o Cruzeiro para a resolução do caso, mas sem sucesso. Agora, trazendo informações sobre o VAR, a CBF confirmou que vai utilizar o árbitro de vídeo, o VAR, no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro 2021 e também nas fases finais da Série C e D ainda deste ano. Segundo nota publicada pela entidade, serão 190 jogos com o uso do VAR no segundo turno da Série B. Todos os custos de operação do sistema serão bancados pela própria CBF. E agora, falando sobre a volta dos torcedores aos campos de futebol, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, fará uma reunião com Cruzeiro, América e Atlético Mineiro na próxima terça-feira, dia 27, para tratar da volta do público aos jogos de futebol na capital mineira. O retorno, caso ocorra, será gradual, com venda de ingressos reduzida. Ainda não há previsão de quando o retorno será possível. A Federação Mineira de Futebol, em conjunto com o programa Minas Consciente do governo estadual, já elaborou o protocolo de retorno do torcedor, com diversas restrições e mediante autorização de cada prefeitura. A CBF prevê a liberação para os torcedores em suas competições apenas no fim do mês de agosto. Então é isso, pessoal. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Fica combinado, então, que eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas, trazendo as últimas informações do Cruzeiro. Então até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu demais, Letícia. Muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro, hein? Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Não fique triste, na próxima semana a gente volta, viu? Muito obrigado pela audiência. Continue nos seguindo nas redes sociais e acompanhe sempre com a gente a Jornada 5 Estrelas, a melhor transmissão dos Jogos do Cabuloso. Aqui, claro, na rádio mais cruzeirense e mais estrelada do Brasil. A melhor transmissão, viu? A melhor transmissão, Rádio 5 Estrelas ou YouTube oficial do Cruzeiro. A melhor transmissão é com a gente. João, muito obrigado pela sua participação e, claro, volte sempre. Grande abraço para você. Eu que agradeço, Matheus, agradeço também a você, amigo ouvinte, pela participação, né, e pela audiência no programa de hoje. Né, convido para estar com a nossa transmissão amanhã, na cobertura de Cruzeiro e Vila Nova. A mensagem que eu busco fazer no final sempre é uma mensagem de otimismo, né, e eu sei que o momento não é o mais otimista possível. Acho que será uma partida em que, né, teremos dificuldades. Dificilmente a gente vai ver o Cruzeiro chegar em Goiânia e ter uma atuação com consistência de vencer e com autoridade nos 90 minutos. Tende a ser mais uma partida com sofrimento, tende a ser uma partida com mais dificuldade. Que terminemos com 11 jogadores em campo, tem sido um desafio, inclusive esse, para o Cruzeiro alcançar a estabilidade que eu tanto falei no programa de hoje. Então, ainda que a gente possa já projetar um jogo difícil, né, e que não deveria ser, né, no momento em que o Cruzeiro estivesse pensando em acesso, tivesse ali consolidado no grupo dos primeiros colocados, né, não estou menosprezando o Vila Nova, mas seria aquele jogo que a gente olharia na classificação e dizendo, olha, para afirmar nossa condição como candidato ao acesso, é uma partida importante de se vencer, e se tivéssemos entre os 4 primeiros, até caberia um tropeço, né, é normal que os clubes tropecem, mas infelizmente o momento já não permite isso para o Cruzeiro. É importante vencer, é importante que os 3 pontos venham, independente de ser com autoridade, independente da forma que essa partida vai se construir. Eu vou estar com otimismo de novo, né? Mais uma vez vamos estar lá diante da televisão, acompanhando e torcendo, projetando aí, sair da zona de rebaixamento é muito importante nesse momento, né? Para aliviar a pressão e conseguir, enfim, sonhar com essa arrancada que coloca o Cruzeiro na primeira metade da classificação, depois entre os 8 primeiros e, por fim, chegando ao G4. A matemática permite. E se a matemática permite, não tem por que a gente deixar de sonhar, deixar de lutar e de acreditar. Eu encerro por aqui, deixo meu abraço mais uma vez a todos que estão com a gente no programa de hoje e a gente vai seguindo aí, tocando o barco, confiantes, né, que a reação vai ser possível, começando por uma vitória nesse sábado contra o Vila Nova. Valeu, galera, eu fico por aqui. Até o próximo Resenha, aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Até mais. Tchau! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.